Quando o milionário Ethan Ward declarou ao mundo que jamais teria filhos com uma mulher negra, não fazia ideia de que as câmaras estavam a gravar, e certamente não sabia que o destino estava prestes a bater-lhe à porta com um sorriso gentil e um coração partido. Maya Lewis precisava de um emprego. Ele precisava de alguém para salvar a sua sobrinha órfã. O que começou como a entrevista mais embaraçosa na história de Cascais tornou-se algo que nenhum deles previu. Uma história de amor que o forçaria a escolher entre a sua reputação e a sua redenção, entre o seu império e a única mulher que alguma vez o fez querer ser uma pessoa melhor. Mas quando notícias vazadas, familiares maliciosos e um passado viral ameaçam separá-los, uma questão permanece. Poderá um homem que disse o imperdoável ser verdadeiramente perdoado? Ou a mulher que ele insultou será a mulher que o abandonará para sempre? Subscrevam e comentem abaixo se alguma vez tiveram de escolher entre o amor e o orgulho, porque esta história está prestes a mostrar-vos o que acontece quando um homem finalmente escolhe bem. As luzes da câmara pareciam demasiado fortes. Ethan Ward estava sentado na poltrona de couro, a gravata apertada demais no pescoço, desejando ter recusado esta entrevista de caridade. Estava acordado desde as 4 da manhã a lidar com colapsos nos servidores. Os olhos ardiam-lhe. A sua paciência esgotara-se há horas. Então, Ethan, a apresentadora sorriu-lhe, os dentes incrivelmente brancos. Construiu um império aos 33. E a família? Tem planos para assentar, ter filhos? A pergunta apanhou-o desprevenido. Pensou na irmã. Partida há 6 meses. O funeral. Os advogados. A menina a dormir no seu quarto de hóspedes que ainda chorava pela mãe todas as noites. Já não penso nisso, disse ele, com a voz sem emoção. A apresentadora inclinou-se. Ah, vá lá. Um milionário bonito como o senhor certamente tem opções. Qual é o seu tipo? Algo dentro dele estalou. Jamais teria filhos com uma mulher negra. As palavras saíram antes que as pudesse travar. Secas, cruéis, nascidas do cansaço, da dor e do fim amargo de uma relação que nada tinha a ver com raça e tudo a ver com traição. O estúdio ficou em silêncio. Alguém tossiu. O sorriso da apresentadora congelou-lhe no rosto. Ethan percebeu o que dissera. Sentiu um nó no estômago. Quero dizer, começou. Mas o estrago estava feito. Ele via-o nos rostos deles. O operador de câmara, o produtor, a estagiária com a prancheta. Ele terminou a entrevista de alguma forma. Respondeu a perguntas sobre a sua empresa em piloto automático. Quando finalmente o deixaram ir, saiu para o calor de Cascais, sentindo-se doente. O seu telemóvel começou a vibrar no carro, e depois não parou mais. Quando chegou a casa, as suas palavras estavam por todo o lado. Twitter, Instagram, TikTok. Alguém tinha cortado apenas essa parte. 30 segundos que o faziam parecer um monstro. O seu advogado Peter ligou. Em que é que estava a pensar? Não estava, disse Ethan. Ele estava na cozinha, a olhar para o oceano pelas janelas. Estava cansado, disse algo estúpido. Estúpido não chega. Precisa de fazer uma declaração. Dizer o quê? Que não sou racista? Ninguém vai acreditar nisso agora. Então controlamos a narrativa. Diga que foi tirado do contexto. Ethan desligou. Desligou o telemóvel. Subiu as escadas para o antigo quarto da irmã, agora cheio de caixas que não conseguia suportar arrumar. A fotografia dela estava na cômoda, sorridente, jovem, viva. Desculpa, sussurrou para a fotografia. Estou a estragar tudo. Ela não respondeu. Nunca mais o faria. Lá em cima, a sobrinha Lila dormia, enroscada num elefante de peluche. Tinha os caracóis da mãe, o riso da mãe. E agora só o tinha a ele. Ele era tudo o que lhe restava. E estava a falhar. Maya Lewis limpou a última mesa na sala do infantário, cantarolando baixinho. A sessão da manhã tinha corrido bem. A pequena Emma finalmente dissera a sua primeira frase completa. Marcos partilhara os lápis de cera sem que lhe pedissem. Pequenas vitórias, mas que importavam. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de Carmen. Miúda, liga à televisão. Maya franziu a testa. Pegou no telemóvel, a deslizar pelo seu feed. Então viu-o. O vídeo. Um homem branco rico, de fato elegante, a dizer que jamais teria filhos com uma mulher negra. O clipe já tinha milhões de visualizações. Os comentários inundavam a caixa. Comentários raivosos, comentários magoadores. Pessoas a chamá-lo de todos os nomes possíveis e imaginários.
Maia sentiu a familiar dor no peito, aquela que surgia sempre que o mundo a lembrava de que algumas pessoas veriam sempre a sua pele antes de verem o seu coração. Já ouvira pior, já sobrevivera a pior, mas nunca deixava de doer. Viste? Carmen irrompeu pela porta sem fôlego. Ela era dona de um salão 3 quarteirões adiante e passava lá às vezes durante os intervalos. Acabei de ver. Consegues acreditar naquele homem? Como se não fôssemos boas o suficiente para ter os filhos dele. Carmen abanou a cabeça, os seus brincos de argola a balançar. Espero que a empresa dele vá à falência. Maia pousou o telemóvel. Provavelmente ele nunca sequer conheceu uma mulher negra. Apenas tem medo do que não conhece. És demasiado complacente. Estou cansada de estar zangada. Maia perdera demasiado no último ano para alimentar a raiva, o ex-namorado, o seu bebê. A vida que pensou que teria. A raiva só tornava a dor mais pesada. Carmen abraçou-a. Eu sei, querida, eu sei. A diretora do infantário bateu na ombreira da porta. A senhora Patterson tinha 60 anos, olhos gentis e cabelo grisalho sempre apanhado num coque. Maia, tens 1 minuto? Claro. Carmen apertou-lhe a mão e saiu. Maia seguiu a senhora Patterson até ao escritório. Recebi uma chamada esta manhã, disse a senhora Patterson, acomodando-se na sua cadeira. De um advogado. Estão à procura de uma ama residente para uma menina de 6 anos. O ordenado é excelente. Pensei logo em ti. O coração de Maia deu um salto. Residente? Sei que é um grande pedido, mas a família precisa de alguém com a tua experiência. Alguém gentil. A menina acabou de perder a mãe. A dor no peito de Maia aprofundou-se. Uma criança sem mãe. Ela conhecia aquela dor. Trabalhara com dezenas de crianças em luto. Ajudara-as a aprender a sorrir novamente. Como é a família? Rica, reservada. O advogado não deu muitos detalhes, mas ele salientou que precisavam de alguém que pudesse começar de imediato. A senhora Patterson deslizou uma pasta pela secretária. Aqui está a informação. Pensa nisso. Sem pressão. Maia abriu a pasta. A morada era na zona chique de Cascais, em frente ao mar. O tipo de bairro onde ela nunca pertencera, mas o ordenado. Ela podia finalmente poupar dinheiro. Talvez voltar a estudar. Talvez deixar de viver de ordenado em ordenado no seu pequeno apartamento, com a torneira a pingar e os vizinhos que discutiam todas as noites. Vou candidatar-me, disse ela. A senhora Patterson sorriu. Bom, envia o teu currículo para aquele endereço de e-mail. Já te dei uma boa referência. Maia voltou para a sua sala de aula sentindo-se mais leve. Talvez fosse o recomeço de que precisava. Uma oportunidade de ajudar uma criança enquanto construía um futuro melhor. O seu telemóvel tocou naquela noite enquanto ela fazia o jantar. Esparguete. Simples. Barato. É a Maia Lewis? Uma voz masculina. Profissional. Seca. Sim? É Peter Hale. Sou advogado e represento a família Ward. Recebemos a sua candidatura para a posição de ama. Estaria disponível para uma entrevista amanhã à tarde? Amanhã. Tão cedo. Sentiu o estômago às voltas. Sim. A que horas? Às 2. Envio-lhe a morada por mensagem. Ele desligou antes que ela pudesse fazer perguntas. Maia olhou para o telemóvel, depois para a panela de esparguete a transbordar no fogão. Ela desligou o lume e ligou a Carmen. Querem entrevistar-me amanhã? Carmen gritou. Isso é incrível. O que vais vestir? Não sei. Algo profissional? Passa no salão de manhã. Eu arranjo-te o cabelo, vais entrar lá a parecer a rainha que és. Maia riu. Carmen sempre soube como animá-la. Ok. Obrigada. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Continuava a pensar na menina. Sem mãe. Assustada. Em luto. Maia sabia exatamente como isso se sentia. Ela tinha 7 anos quando a sua própria mãe morrera. Cancro. Rápido e cruel. Ela sussurrou uma oração na escuridão. Deixa-me ajudá-la, Senhor. Deixa-me ser o que ela precisa. A casa cortou-lhe a respiração. Maia parou junto ao portão, a olhar para a vivenda branca empoleirada na falésia. Janelas de vidro refletiam o oceano. Palmeiras balouçavam com a brisa. Uma fonte borbulhava na entrada circular. Ela verificou o seu reflexo na câmara do telemóvel. Carmen fizera maravilhas. O cabelo estava apanhado num coque arrumado. A maquilhagem simples, mas cuidada. Ela vestia o seu único bom vestido, azul escuro, profissional, emprestado do guarda-roupa de Carmen.
O portão abriu-se com um zumbido. Ela subiu o caminho, os seus saltos a tilintar na pedra. Um homem abriu a porta. Alto, ombros largos, roupa casual cara, calças cinzentas e uma camisa branca abotoada com as mangas arregaçadas, cabelo escuro ligeiramente desgrenhado, olhos azuis que pareciam cansados. A Maya ficou sem ar. Ela conhecia aquele rosto, do vídeo, o clipe viral que a fizera sentir mal do estômago. Ethan Ward. Aquela era a casa dele, a família dele, a sobrinha dele. Ela quase se virou, quase correu de volta para o carro, mas algo a deteve. Orgulho, talvez, ou a memória da senhora Patterson a dizer que uma menina precisava de ajuda. Maya Lewis. A voz dele era diferente pessoalmente, mais calma, menos seca. Sim, ela ergueu o queixo. Encontrou os olhos dele. Recusou-se a desviar o olhar primeiro. Ele também a reconheceu. Ela conseguia ver a forma como o maxilar dele se contraiu, o vislumbre de algo, culpa, vergonha, no rosto dele. O interior era ainda mais bonito. Tetos altos, arte nas paredes, móveis que provavelmente custavam mais do que o seu carro, mas sentia-se vazio, como um museu em vez de um lar. Ele levou-a a uma sala de estar com janelas que davam para o oceano. Peter Hale estava sentado no sofá, o advogado com quem ela falara ao telefone. Ele levantou-se e apertou-lhe a mão. Obrigado por ter vindo com tão pouco aviso. Sentaram-se. Maya cruzou as mãos no colo. Tentou ignorar a forma como Ethan a observava da cadeira do outro lado da sala. Peter fez as perguntas habituais, a sua experiência, a sua educação, a sua abordagem ao cuidado infantil. Maya respondeu calmamente. Ela já fizera aquilo antes. Era boa no seu trabalho. Sabia-o. Por que quer este posto? Peter perguntou. Maya fez uma pausa. Escolheu as palavras com cuidado. Adoro trabalhar com crianças, especialmente crianças que estão a sofrer. Perdi a minha mãe quando era nova. Compreendo o luto. Sei como lidar com ele. Como ajudar uma criança a encontrar a alegria novamente. Algo mudou na expressão de Ethan. Os seus ombros desceram ligeiramente. A dureza à volta dos olhos suavizou-se. As horas seriam longas, disse Peter. Residente significa que teria o seu próprio quarto aqui, mas estaria de sobreaviso a maior parte do tempo. Lila, a sobrinha do Sr. Ward, tem tido uns meses difíceis. Compreendo. E sentir-se-ia confortável a viver aqui? A trabalhar com o Sr. Ward? Maya olhou diretamente para Ethan. Sou profissional. Consigo separar sentimentos pessoais do meu trabalho, se o Sr. Ward conseguir fazer o mesmo. Os olhos de Ethan arregalaram-se ligeiramente. Depois, ele assentiu. Consigo. A porta abriu-se de repente. Uma menina entrou a correr, os caracóis a balançar, vestindo um vestido cor-de-rosa com uma nódoa de relva no joelho. Tio Ethan, não consigo encontrar. Ela parou quando viu Maya. Os olhos dela arregalaram-se. O coração de Maya derreteu-se. A menina era linda. Olhos castanhos, pele morena clara. A mãe dela devia ter sido mestiça. Aqueles caracóis, aquele sorriso a tentar esconder-se por trás da timidez. Maya deslizou do sofá e ajoelhou-se. Colocou-se ao nível da criança, algo que aprendera na sua primeira semana de formação, anos atrás. Olá, disse ela suavemente. Eu sou a Maya. Como te chamas? Lila. Um sussurro. É um nome lindo. Gosto do teu vestido. É o meu favorito. Lila deu um pequeno passo. És uma princesa? Maya riu. Não, querida. Mas acho que tu podes ser. Lila soltou uma risadinha. De facto, soltou uma risadinha. Maya olhou para cima e viu Ethan a observá-la. A expressão dele era ilegível. O que procuravas? Maya perguntou a Lila. O meu elefante, Sr. Trombas, ele está escondido. Queres que te ajude a encontrá-lo? Lila assentiu com entusiasmo. Pegou na mão de Maya. Os seus pequenos dedos estavam quentes e pegajosos. Procuraram juntos no quarto. Atrás do sofá, debaixo da cadeira. Maya transformou-o num jogo, fingindo perguntar aos móveis se tinham visto um elefante cinzento. Lila riu mais. Uma risada verdadeira, daquelas que vêm da barriga. Encontraram o Sr. Trombas atrás de uma cortina. Lila agarrou o peluche com força, radiante para Maya. És boa a encontrar coisas. Tenho prática, disse Maya. Trabalho com muitas crianças. Elas perdem coisas o tempo todo. Gostas de crianças? Adoro-as. Mesmo crianças tristes? A garganta de Maya apertou-se.
Ela tocou na bochecha de Lila gentilmente, especialmente crianças tristes. Lila abraçou-a, simplesmente envolveu os seus bracinhos à volta do pescoço de Maya e segurou-se com força. Maya fechou os olhos, abraçou-a de volta, sentiu o seu próprio coração a abrir-se. Quando se levantou, Ethan observava-as com algo como espanto no rosto. O emprego é seu, disse ele baixinho. Se o quiser. Maya olhou para Lila, para esta menina que precisava de alguém, que perdera tudo, que estendia a mão por amor, conforto e segurança. Eu quero, disse Maya. Peter pigarreou. Excelente. Podemos ter os contratos prontos para esta noite. Ethan interrompeu. Pode começar esta noite? Maya pestanejou. Esta noite? Por favor. A voz dele quebrou ligeiramente. Ela precisa de alguém. Eu não sou bom nisto. Estou a tentar, mas não sei o que estou a fazer. Foi a coisa mais honesta que ela o ouvira dizer. Ela viu o cansaço nos olhos dele, o luto, o desespero de um homem a tentar manter unida uma criança que estava a desmoronar-se. Está bem, disse Maya. Vou precisar de ir à casa fazer as malas. Peter leva-a. Traga o que precisar. Arranjaremos espaço. 2 horas depois, Maya estava na porta do seu novo quarto. Era maior do que o seu apartamento inteiro. Uma cama de casal com lençóis brancos e macios. Uma janela com vista para o oceano. Uma casa de banho com uma banheira tão profunda que ela podia realmente esticar-se. Ela pousou as malas e sentou-se na cama. Perguntou-se ao que acabara de se comprometer. A trabalhar para o homem que dissera aquelas palavras terríveis. A viver na casa dele. A cuidar da sobrinha dele. Mas quando Lila espreitou pela porta, sorrindo timidamente, Maya soube que tinha feito a escolha certa. Queres ver o meu quarto? Lila perguntou. Adoraria. Eles iriam ficar bem. De alguma forma, iriam resolver isto. A primeira manhã chegou demasiado cedo. Maya acordou com a luz do sol a entrar pelas janelas. Por um momento, esqueceu-se de onde estava. Depois lembrou-se. A vivenda, o oceano, a menina no corredor. Vestiu-se rapidamente, jeans e uma camisa azul simples. Puxou o cabelo para trás. Dirigiu-se para o andar de baixo. A cozinha era enorme. Eletrodomésticos de aço inoxidável, bancadas de mármore, uma máquina de café que parecia pertencer a uma nave espacial. Ethan já lá estava, a olhar para o seu portátil, uma caneca de café preto na mão. Ele olhou para cima quando ela entrou. Bom dia, bom dia. Maya abriu o frigorífico. Encontrou ovos, leite, pão. A Lila tem alguma alergia alimentar? Não. Ela come qualquer coisa que tenha açúcar. Maya ergueu uma sobrancelha. E quanto a um pequeno almoço a sério? Ela gosta de cereais. Daqueles com marshmallows? Ele teve a delicadeza de parecer envergonhado. Às vezes, Maya tirou uma frigideira. As crianças precisam de proteína de manhã. Ajuda-as a focar-se. Ela partiu ovos para uma tigela. Bateu-os bem. Encontrou queijo e vegetais. Ethan observava-a cozinhar. Ela sentia os olhos dele nela. Isso fez a sua pele arrepiar-se. Não tem de fazer isto, disse ele finalmente. Temos alguém que vem cozinhar. Não me importo, gosto de cozinhar. Ela deitou os ovos na frigideira. Eles chiarão e fumegaram. Lila entrou de mansinho na cozinha de pijama, arrastando o senhor Trombas atrás dela. O cabelo dela estava despenteado por todo o lado. Bom dia, raio de sol, disse Maya, a sorrir. Lila subiu para uma cadeira. Cheira bem. Ovos mexidos com queijo. E encontrei morangos. Maya empratou a comida, colocando-a à frente de Lila. Cortou os morangos em pedaços pequenos. Lila deu uma dentada. Os olhos dela brilharam. Isto é delicioso. Ainda bem que gostas. Ethan ainda estava a olhar. Maya ignorou-o. Deitou sumo de laranja para Lila. Certificou-se de que ela tinha um guardanapo. Depois do pequeno almoço, vamos lavar os dentes e vestir-te, disse Maya. Depois talvez possamos brincar lá fora. A sério? Lila saltou na cadeira. O tio Ethan nunca brinca lá fora. O tio Ethan está muito ocupado, disse Maya diplomaticamente. O tio Ethan pode arranjar tempo, disse Ethan de repente. Tanto Maya quanto Lila olharam para ele surpreendidas. Ele fechou o portátil. E se formos à praia mais tarde? O rosto de Lila transformou-se. Pura alegria. Sim, a Maya pode vir? Claro que a Maya pode vir. Ela mora aqui agora. O resto do pequeno almoço passou num ápice.
Lila tagarelava sobre conchas e castelos de areia. Maya ouviu, fez perguntas, fê-la rir. Ethan observava na maioria. Parecia desconfortável, como se já não tivesse a certeza de onde se encaixava na sua própria casa. Depois do pequeno almoço, Maya levou Lila para cima para se arrumarem. O quarto da menina era bonito, mas estéril. Paredes cor-de-rosa, mobília perfeita, brinquedos que pareciam mal tocados. "Brincas com estas?" Maya perguntou, gesticulando para as bonecas alinhadas numa prateleira. Lila encolheu os ombros. Às vezes, eram da mamã quando ela era pequena. Oh, o coração de Maya apertou-se. Isso deve torná-las ainda mais especiais. Tenho medo de as partir. Maya ajoelhou-se. Os brinquedos são para brincar, querida. A tua mamãe ia querer que desfrutasses deles. A sério? A sério? Maya pegou numa boneca com pele morena e cabelo encaracolado. Como é o nome dela? Ainda não sei. Bem, ela precisa de um nome. Que tal... Jasmine? Lila considerou a ideia. Ok, Jasmine. Ela pegou na boneca com cuidado. Abraçou-a. Passaram a manhã a brincar, a inventar histórias, a construir um forte de cobertores, a ler livros. Lila riu mais do que Maya tinha ouvido até então. O som encheu a casa vazia de vida. Ao almoço, Ethan tentou dar a Lila nuggets de frango e batatas fritas. Maya pegou suavemente no prato. Que tal uma sanduíche e fruta em vez disso? Podemos ter guloseimas mais tarde. Ethan franziu a testa. Ela gosta de nuggets. As crianças gostam de muitas coisas que não lhes fazem bem. Maya fez uma sanduíche de peru, cortou-a em triângulos. Adicionou fatias de maçã e cenouras. Lila comeu tudo, até as cenouras. Ethan parecia perplexo. Naquela tarde na praia, algo mudou. Lila correu para as ondas gargalhando. Maya arregaçou os jeans e seguiu-a, chapinhando na água pouco profunda. Ethan estava de pé na areia, as mãos nos bolsos, a observar, à parte. "Anda, tio Ethan", Lila chamou. Ele abanou a cabeça. "Estou bem aqui." Maya aproximou-se dele. "Ela quer que brinques com ela." "Eu não sou bom a brincar." "Só tens de tentar, é tudo o que ela precisa, que tentes." Ele olhou para ela. Olhou mesmo para ela. Ela manteve o olhar dele com firmeza. "Por que estás a ser simpática comigo?" Ele perguntou baixinho. "Depois do que eu disse." Maya ficou em silêncio por um longo momento. Escolheu as palavras com cuidado. "Porque as crianças precisam de estabilidade. A Lila precisa que nós dois trabalhemos juntos. E porque..." Ela fez uma pausa. "Porque toda a gente comete erros. O que importa é o que fazes depois." Algo cintilou nos olhos dele. Gratidão, talvez. Ou vergonha. Difícil de dizer. Ele tirou os sapatos. Arregaçou as calças. Entrou na água. Lila gritou de alegria. Agarrou a mão dele. Juntos saltaram ondas a rir. Maya observava da praia, o coração cheio e dorido ao mesmo tempo. Esta pequena família desfeita. Precisavam de tanta cura. Ela só esperava ser forte o suficiente para os ajudar a encontrá-la. Naquela noite, depois de Lila adormecer, Maya encontrou Ethan no pátio traseiro. Ele estava sentado numa cadeira virado para o oceano, um copo de uísque na mão. Ela quase se virou. Voltou para o quarto. Aquilo não era assunto dela, mas algo a fez ficar. "Importa-se se me sentar?" ela perguntou. Ele gesticulou para a cadeira ao lado dele. "É a sua casa também agora." Ela sentou-se. O ar da noite estava quente. O oceano sussurrava contra a costa. "Ela está a dormir", disse Maya. Finalmente. Queria mais 3 histórias. Ela geralmente chora à noite. A voz de Ethan estava rouca. Pela mãe dela. Não sei como a ajudar. Apenas esteja lá. É tudo o que pode fazer. Não é suficiente. É sim. Está a sair-se melhor do que pensa. Ele riu amargamente. Sou o idiota que disse algo horrível em direto na televisão. Agora estou a tentar criar uma criança quando mal consigo cuidar de mim mesmo. Maya ficou em silêncio por um longo momento. Por que é que eu disse? Aquelas palavras. Na entrevista. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que ele não responderia. A minha ex-namorada, disse ele finalmente. Mônica, estivemos juntos 2 anos. Pensei que estávamos a construir algo real. Depois descobri que ela me estava a trair, a usar-me. Ela vazou segredos da empresa para um concorrente. Custou-me milhões de euros. Lamento. Ela era negra. Ele disse-o tão baixinho que Maya quase não ouviu. E quando tudo desmoronou,
Fiquei tão zangado com ela, comigo mesmo por ter sido cego. E de alguma forma essa raiva transformou-se em algo mais feio, algo de que me envergonho. Uma pessoa magoou-te. Então decidiste que somos todos iguais? Não. Sei como isso soa estúpido. Mas naquele momento, exausta, a chorar a minha irmã a ver tudo desabar, as palavras simplesmente me escaparam e não consigo retirá-las. Maia olhou para o oceano, para a luz da lua a dançar na água. O meu ex também me magoou. Ele foi-se embora quando eu tive um aborto espontâneo. Disse que não conseguia lidar com isso. Eu estava grávida de 6 meses. Ethan virou-se para ela, com os olhos arregalados. Maia, eu podia ter decidido que todos os homens são cobardes, que todos os homens fogem quando as coisas ficam difíceis, mas isso não seria verdade. Seria apenas eu a proteger o meu coração, transformando todos os outros em inimigos. Tu és mais forte do que eu. Não, eu apenas tive boas pessoas à minha volta. A minha amiga Carmen, a minha igreja. Eles lembraram-me que a dor nos torna humanos, não justos. Sentaram-se em silêncio. O oceano respirava, num vai e vem. Vou melhorar, disse Ethan. Quero ser melhor, pela Lila. E... ele hesitou. Peço desculpa pelo que eu disse, foi errado. Obrigada. Maia levantou-se. Boa noite, Ethan. Boa noite. Ela entrou, o coração a bater descompassado, confusa com o calor estranho no peito. Isto era apenas um trabalho. Tinha de se lembrar disso. Apenas um trabalho. Mas enquanto estava deitada na cama, a olhar para o teto, não conseguia parar de pensar no homem destroçado no pátio. Aquele que tinha dito coisas terríveis, mas estava a tentar ser melhor. Aquele que amava a sobrinha o suficiente para admitir que precisava de ajuda. Talvez as pessoas pudessem mudar. Talvez a redenção fosse possível. Adormeceu a rezar para que fosse verdade. 2 dias depois, Maia levou Lila à quintinha pedagógica. Ethan foi com elas, embora parecesse relutante. Tenho chamadas, disse ele naquela manhã. Podem esperar, respondeu Maia. A Lila precisa de ti. Então ele veio. Caminhou ao lado delas pelos portões, com as mãos nos bolsos, parecendo desconfortável de calças de ganga e t-shirt em vez da sua roupa de trabalho habitual. Lila estava nas nuvens. Deu comida às cabras, acariciou coelhos. Riu quando uma galinha bicou o grão da sua palma. Maia observou-a com alegria. Era disto que as crianças precisavam. Sol, animais, simples felicidade. Olha, tio Ethan! Lila apontou para um cavalo em miniatura. Podemos fazer-lhe festinhas? Acho que sim. Aproximaram-se com cuidado. O cavalo era gentil, roçando o focinho na mão de Lila. Ela acariciou-lhe o nariz, com os olhos arregalados de espanto. Ele é tão macio, murmurou. Maia ficou perto, certificando-se de que a criança estava segura. Ethan ficou do outro lado. Por um momento, foram como uma família, uma unidade, juntos. Então Lila virou-se para Maia, o rosto radiante. Amo-te, mamã. As palavras pairaram no ar, pesadas, elétricas. Maia ficou sem fôlego. Os olhos de Lila arregalaram-se. Ela percebera o que dissera. O rosto de Ethan fechou-se. Tornou-se pedra. Eu não sou a tua mamã, querida, disse Maia gentilmente. Sou a tua amiga. Eu sei. Eu só sinto falta da minha mamã. O lábio de Lila tremeu. Claro que sim. Maia puxou-a para perto. Não faz mal ter saudades dela. Não faz mal estar triste. Mas Ethan já se tinha afastado. Maia viu as suas costas, rígidas e direitas, a caminho da saída. Ela pegou em Lila. Anda, vamos encontrar o tio Ethan. Encontraram-no junto ao carro, com a mandíbula tensa, a olhar para o nada. Ethan, ela não deve ficar confusa sobre quem tu és, disse ele bruscamente. Tu és a ama dela, não a mãe dela. Lila começou a chorar. Maia segurou-a com mais força. Ela tem 6 anos e está de luto. Vai dizer coisas, sentir coisas. Isso é normal. Bem, não é aceitável. Por quê? Porque te assusta? Porque significa que ela está a criar laços? Os olhos dele cintilaram. Porque a mãe dela morreu há 6 meses e ela devia lembrar-se dela. Ela vai, mas também precisa de amor agora. Precisa que alguém a abrace quando chora e lhe faça o pequeno almoço e brinque com ela. É para isso que estou aqui. Eu não te contratei para substituir a mãe dela. Não estou a tentar fazê-lo. Mas também não vou afastá-la quando ela precisa de conforto. Eles entreolharam-se. A tensão estalava entre eles. Lila soluçou no ombro de Maia.
Peço desculpa, tio Ethan. O rosto de Ethan desfez-se. A raiva esvaiu-se, substituída pelo horror. Oh, meu Deus! Ele estendeu a mão para Lila. Não, querida. Peço desculpa. Sinto muito. Vem cá. Lila foi ter com ele. Ele abraçou-a com força, com os olhos fechados. Não queria gritar. Estava errado. Eu só estou assustado. Também sinto a falta da tua mãe. Eu sei, Lila soluçou. Eu sei que sim. Ficaram ali tio e sobrinha, abraçados no parque de estacionamento de uma quintinha pedagógica. A garganta de Maia estava apertada. Os seus olhos ardiam. Esta família precisava de tanta cura. E ela não sabia se era forte o suficiente para os ajudar a superar isso. Mas tinha de tentar. Pela Lila. Por esta menina que só queria ser amada. Conduziram para casa em silêncio. Ethan levou Lila para dentro. Ela tinha adormecido na cadeira do carro, exausta de tanto chorar. Ele deitou-a na cama. Puxou os cobertores. Beijou-lhe a testa. Depois virou-se para Maia. Peço desculpa. Pelo que eu disse. Tens razão. Ela precisa de amor. E tu estás a dar-lhe isso. Obrigada. Podemos recomeçar. Com o jantar, eu cozinho. Bem, vou tentar cozinhar. Aviso já. Provavelmente vou queimar tudo. Maia sentiu-se sorrir apesar de tudo. Está bem, mas eu supervisiono. Naquela noite trabalharam juntos na cozinha. Ethan era terrível a cozinhar. Queimou o alho. Salgou demais a massa. Quase pôs um pano de cozinha em chamas. Mas riram. Riram de verdade. Lila sentou-se ao balcão, a observá-los, a rir das asneiras do tio Ethan. E pela primeira vez desde que Maia chegara, a casa parecia um lar. Quando ela o apanhou a sorrir de verdade, não a máscara educada que costumava usar, algo quente floresceu no seu peito. Algo perigoso. Algo que ela não podia dar-lhe ao luxo de sentir. Ela desviou o olhar rapidamente. Concentrou-se em mexer o molho. Isto era apenas um trabalho. Tinha de se lembrar. Apenas um trabalho. Mas o seu coração traidor não estava a ouvir. A chuva chegou 3 dias depois. Cortinas pesadas que tornaram as janelas cinzentas e fizeram o oceano desaparecer na neblina. Maia acordou com trovões. A eletricidade tinha ido abaixo. O seu telemóvel marcava 6 da manhã, mas a casa estava escura como a meia-noite. Encontrou Lila de pé no corredor, agarrada ao Sr. Trunks, com os olhos arregalados. As luzes não funcionam, sussurrou ela. Está tudo bem, querida. É só uma tempestade. A eletricidade vai voltar. Maia pegou na mão dela. Queres ter uma aventura? Lá embaixo, Ethan já estava a procurar nas gavetas. Tinha vestido umas calças de treino e uma t-shirt velha da faculdade. O cabelo estava espetado em todas as direções. Não consigo encontrar as lanternas, disse ele frustrado. Tenta na garagem, sugeriu Maia. Normalmente há suprimentos de emergência lá. Ele desapareceu, voltou com velas, fósforos e 2 lanternas. Armaram acampamento na sala de estar. Maia acendeu as velas com cuidado, colocando-as no alto onde Lila não conseguia alcançar. A luz bruxuleante fazia a sala parecer uma caverna, acolhedora, secreta. O que fazemos agora? Perguntou Lila. Contamos histórias, disse Maia. A moda antiga. Puxou Lila para o seu colo. Começou com um conto de fadas sobre uma princesa corajosa e um jardim mágico. Fez vozes para todas as personagens. Lila riu, encantada. Ethan sentou-se na poltrona do outro lado. No início, estava a verificar o telemóvel, provavelmente preocupado com o trabalho. Mas lentamente pousou-o. Começou a ouvir. Quando a história de Maia terminou, Lila implorou por outra. A tua vez, tio Ethan, disse Maia. Não sei nenhuma história. Inventa uma. Não sou bom nisso. Tenta. A voz de Maia era gentil, mas firme. Ethan ficou em silêncio por um momento. Depois começou a falar sobre uma menina que conseguia falar com os animais, sobre um golfinho que precisava de ajuda para encontrar a sua família. A sua voz era hesitante no início, mas Lila ouviu com tanta atenção que ele continuou. A história não era perfeita. Ele tropeçou nas palavras. Perdeu o enredo 2 vezes, mas Lila agarrou-se a cada palavra. O golfinho encontrou a família dele? Perguntou ela quando ele terminou. Sim, porque a menina nunca desistiu dele. Lila sorriu. Gosto dessa história. Algo passou entre Maia e Ethan. Um olhar, uma compreensão. Ele estava a tentar de verdade. Fala-me da tua irmã.
disse Maia suavemente. A mãe da Lila. Como era ela? O rosto de Ethan mudou, suavizou. A Sarah, ela era o sol, sempre a rir, sempre a ver o melhor nas pessoas. Ele olhou para Lila. Tu és igualzinha a ela, sabes? Os mesmos olhos, o mesmo sorriso. A mamã cantava para mim, disse Lila. Na hora de dormir, ela tinha uma voz terrível, disse Ethan, mas estava a sorrir, como um gato numa batedeira. Mas ela cantava na mesma. Lila riu. Às vezes parecia mesmo engraçada. Ela amava-te tanto, mais do que qualquer coisa no mundo. A voz de Ethan quebrou. Lamento não poder ser ela. Lamento não ser. Estás a fazer o teu melhor, interrompeu Maia gentilmente. Isso é o que importa. A chuva batia no telhado. O trovão rolava lá em cima. Mas lá dentro, à luz das velas, estavam seguros. Como é que ela morreu? Perguntou Maia. Se não te importas, que pergunte. Acidente de carro. Um condutor embriagado ignorou um sinal vermelho. Ela morreu instantaneamente. Ethan olhou para a chama da vela. Recebi a chamada às 2 da manhã. Voei para a casa de São Francisco. Quando cheguei, ela já tinha partido. Lamento imenso. A pior parte? Tínhamos discutido na semana anterior, por algo estúpido, nem me lembro do que. E nunca tive oportunidade de dizer que sentia muito. A voz dele embargou. Nunca tive oportunidade de me despedir. Maia quis estender a mão pelo espaço entre eles, para tocar a mão dele, para o confortar, mas conteve-se. Ela sabia que a amavas, disse Maia. Irmãos discutem, isso é normal, mas ela sabia. Como podes ter a certeza? Porque estás aqui, a cuidar da filha dela, a esforçar-te tanto, mesmo estando assustado. Isso é amor. Ela sabia isso sobre ti. Os olhos de Ethan estavam molhados. Ele limpou-os rapidamente. Lila tinha adormecido contra o peito de Maia, respirando suave e uniformemente, segura. A minha mãe morreu quando eu tinha 7 anos, disse Maia baixinho. Cancro. Foi rápido. 3 meses do diagnóstico ao fim. Isso deve ter sido terrível. Foi. Mas sabes o que mais me lembro? A última coisa que ela me disse. Ela disse, querida, a tristeza é apenas amor sem ter para onde ir. Então, quando estiveres triste, lembra-te que estás na verdade apenas a amar-me. E está tudo bem. Ethan olhou para ela. Isso é lindo. Ajudou. Ao crescer, saber que o luto significava amor, que sentir a falta de alguém significava que essa pessoa importava. Alguma vez para de doer? Não, mas muda. Fica mais suave. Torna-se parte de ti, em vez de algo que te está a matar. A eletricidade voltou. As luzes acenderam-se. O frigorífico zumbiu. Ambos recuaram com a claridade súbita. O feitiço estava desfeito. Maia levantou-se com cuidado, aninhando Lila. Devo levá-la para a cama. Espera. Ethan levantou-se também. Aproximou-se. Obrigado. Por isto. Por tudo. É o meu trabalho. É mais do que isso, tu sabes que é. O coração de Maia batia descompassado. Ele estava muito perto. Ela conseguia sentir o cheiro do seu perfume, ver as pintinhas douradas nos seus olhos azuis. Boa noite, Ethan. Ela levou Lila para cima antes que pudesse fazer algo insensato. Como inclinar-se para ele. Como esquecer todas as razões pelas quais aquilo era uma má ideia. No seu quarto, deitou Lila na cama. A menina não acordou. Apenas se enroscou no Sr. Trunks e suspirou. Maia sentou-se ao lado dela no escuro. As mãos tremiam-lhe. Estava a apaixonar-se por ele. Apesar de tudo, apesar das palavras que ele tinha dito, apesar de saber que estava errado, estava a apaixonar-se e não sabia como parar. Passou uma semana. A casa encontrou um ritmo. Maia acordava cedo, fazia o pequeno almoço, vestia Lila e preparava-a. Brincavam, liam livros, iam ao parque. Rotinas simples que davam estabilidade à criança. Ethan começou a juntar-se mais a elas, para as refeições, para as histórias de ninar. Uma vez até ajudou na hora do banho, embora fosse comicamente mal nisso. Deixou mais água no chão do que na Lila. Maia via-se a ansiar por vê-lo, pelas conversas depois de Lila adormecer, pela maneira como ele sorria agora, mais vezes mais genuíno. Carmen ligou na quinta-feira à noite. Como vai o trabalho? Bem, muito bem. E o milionário idiota? Maia hesitou. Ele não é o que eu esperava. O que queres dizer? Ele está a esforçar-se. É bom com a Lila. Ele é gentil. Carmen ficou em silêncio por um momento. Ai, não. Maia, diz-me que não estás...
Não estou nada. Está tudo bem. Não está tudo bem. Esse homem disse coisas terríveis sobre mulheres negras, sobre nós. Não pode simplesmente esquecer isso. Não estou a esquecer. Mas as pessoas podem mudar, Carmen. As pessoas podem crescer. Ou podem dizer o que tu queres ouvir para conseguir o que querem. Isso não é justo. A vida não é justa, querida. Apenas, tem cuidado. Por favor, não quero ver-te magoada de novo. Depois de desligarem, Maya sentou-se na cama, a olhar para o nada. Teria Carmen razão? Estaria ela a ser ingênua? A deixar-se confiar em alguém que provara que podia ser cruel? Não sabia. Só sabia que quando Ethan olhava para ela agora, ela sentia-se vista, valorizada, como se importasse. E isso era perigoso. Na manhã seguinte, tudo mudou. Maya estava a fazer panquecas quando o seu telemóvel explodiu em notificações. Texto após texto. Carmen, a prima dela, amigos da igreja, até a dona Patterson da creche. Abriu o telemóvel com pavor. Uma revista online tinha republicado a citação de Ethan. Escreveram um artigo inteiro sobre isso. Mas desta vez, tinham-no ligado a rumores sobre a sua nova ama negra. Alguém tinha tirado fotografias. Maya a passear com Lila no parque, Maya e Ethan no supermercado, Maya sentada no pátio. As manchetes eram cruéis. A hipocrisia secreta do milionário. Ele pratica o que prega. A ama com quem ele disse que nunca teria filhos. O estômago de Maya embrulhou-se. Ouviu vozes alteradas do escritório de Ethan. Peter estava lá. Estavam a discutir. Tens de a deixar ir, disse Peter. Pela imagem. Isto é um pesadelo de relações públicas. Não. A voz de Ethan era firme. Absolutamente não. Ela está a piorar tudo. Cada fotografia, cada artigo, tudo volta ao que tu disseste. Esse é o meu problema, não o dela. Não vou despedir a Maya porque fui um idiota há um mês. Pensa na tua empresa, nos teus investidores, na tua reputação. Não me importo. A mão de Maya tremeu. Ela pousou a espátula. Caminhou em direção ao escritório. A porta estava entreaberta. Ela podia vê-los. Peter a andar de um lado para o outro. Ethan de pé junto à janela com a mandíbula cerrada. Se não te importas contigo, pensa nela, disse Peter. Todos os dias que ela fica aqui, ela está sob escrutínio. Queres isso para ela? Ethan ficou em silêncio. O peito de Maya apertou-se. Ele estava a considerar isso. A considerar mesmo deixá-la ir para facilitar a sua vida. Ela virou-se. Voltou para a cozinha. Olhou para as panquecas a meio da cozedura. Talvez Carmen tivesse razão. Talvez tudo aquilo fosse um erro. Ouviu passos. Ethan apareceu na porta. Ouviste isso? Alguma coisa. Não te vou despedir. Talvez devesses. Maya manteve a voz firme. Não foi para isto que me contratei. Para ter a minha fotografia tirada. Para ser falada online. Para ser usada como prova da tua hipocrisia. Eu sei. Lamento. A culpa é minha. Sim, é. Ela finalmente olhou para ele. Tu disseste aquelas palavras. Tu as colocaste no mundo. E agora estamos ambos a lidar com as consequências. Diz-me o que fazer, como consertar isto. Não sei se consegues. Lila correu para a cozinha, alheia à tensão. As panquecas estão prontas? Maya forçou um sorriso. Quase, querida. Vai lavar as mãos. Lila correu. O silêncio estendeu-se entre Maya e Ethan. Não quero ir embora, disse Maya baixinho. A Lila precisa de mim. Mas também não quero ser a razão pela qual a tua vida desaba. Não és. És a razão pela qual ela está a começar a recompor-se. Ele aproximou-se. Por favor, fica, por favor. Maya fechou os olhos. Cada parte lógica do seu cérebro gritava para ela ir embora, para se proteger, para parar antes que se magoasse ainda mais. Mas quando abriu os olhos e o viu, viu o medo e a esperança e o desespero no seu rosto, não conseguiu fazê-lo. Está bem, sussurrou. Eu fico, por agora, acrescentou silenciosamente, mas não o disse em voz alta. Naquela tarde, Maya levou Lila à praia. Precisava de espaço, precisava de respirar, precisava de pensar. Construíram castelos de areia, recolheram conchas, brincaram na água pouco profunda. Uma mulher aproximou-se delas. Mais velha, talvez com 60 anos, bem vestida. Tudo nela transpirava dinheiro. Com licença, tu és a Maya? A guarda de Maya subiu instantaneamente. Quem pergunta? Sou Vivian Ward, madrasta do Ethan. Claro, Maya tinha ouvido falar dela.
mas nunca a conhecera. Ethan raramente a mencionava. Quando o fazia, a sua voz ficava fria. Prazer em conhecê-la, disse Maya com cuidado. Os olhos de Vivian varreram-na, avaliando, julgando. Tenho ouvido bastante sobre ti. Tenho a certeza que sim. O meu enteado sempre foi impulsivo. Toma decisões sem as pensar bem. O sorriso de Vivian era afiado. Como contratar-te? A postura de Maya endireitou-se. Sou qualificada para o meu trabalho. Muito qualificada. Tenho a certeza que sim. Mas a qualificação não é a questão, é? É a imagem, a percepção. O Ethan já está a lidar com aquela infeliz entrevista. E agora há tu. Há eu, repetiu Maya. Uma mulher a tentar ajudar uma criança em luto. Uma mulher que se tornou um problema. Há algum objetivo para esta conversa? A expressão de Vivian endureceu. A Sarah, a irmã do Ethan, era a minha enteada. Eu amava-a. Quero o melhor para a filha dela. E não estou convencida de que isso te inclua. Com todo o respeito, Sra. Ward, essa não é a sua decisão. Tudo sobre esta família é a minha decisão. Tenho gerido o Ethan desde que o pai dele morreu. Sei o que é melhor para ele, para a sua reputação, para o seu futuro. Talvez ele devesse decidir isso por si próprio. Talvez devesses lembrar-te do teu lugar. As palavras pairaram no ar, frias, desdenhosas, concebidas para colocar Maya no seu devido lugar, abaixo dela, insignificante. Maya sentiu a familiar queima da raiva. Mas também outra coisa, tristeza, porque era isto que ela sempre enfrentaria. Pessoas que a olhavam e viam alguém inferior, alguém que não pertencia. Anda, Lila, disse Maya, hora de ir para casa. Mas quero brincar mais, protestou Lila. Voltamos amanhã. Prometo. Pegou na mão de Lila e afastou-se. Sentiu os olhos de Vivian nas suas costas durante todo o caminho. Em casa, encontrou Ethan na sala de estar. Ele levantou-se quando viu a sua cara. O que aconteceu? A tua madrasta. Na praia. Ela disse-me que sou um problema. A expressão de Ethan escureceu. A Vivian esteve aqui? Ela queria ter a certeza de que eu sabia o meu lugar. Raio. Ele passou a mão pelo cabelo. Lamento. Ela não tem o direito. Não tem? Ela é família. Eu sou apenas a empregada. Não digas isso. Tu não és. És mais do que isso. Tu sabes que sim. Maya encontrou os seus olhos. Sou? O que sou para ti, Ethan? Na verdade, ele olhou para ela. Abriu a boca. Fechou-a. O silêncio estendeu-se. Foi o que pensei, disse Maya baixinho. Ela subiu as escadas antes que ele pudesse responder. Antes que ela pudesse ver a verdade no seu rosto, que talvez Vivian tivesse razão. Talvez ela não pertencesse ali. Naquela noite, Vivian veio à casa. Maya ouviu a campainha. Ouviu a voz de Ethan, tensa de raiva. Esgueirou-se para o topo das escadas. Escutou. Precisas de pensar na Lila, estava Vivian a dizer. No que é apropriado. A Maya é apropriada. Ela é a melhor coisa que aconteceu a Lila desde que a Sarah morreu. Ela é a ama, Ethan. Nada mais. Não confundas gratidão com mais nada. Não estou confuso. Não estás, porque do meu ponto de vista, estás a desenvolver sentimentos por uma mulher que complica a tua vida, que põe a tua reputação em risco, que está bem aqui, disse Maya das escadas. Ambos se viraram. Os olhos de Vivian estreitaram-se. O rosto de Ethan ficou vermelho. Maya desceu lentamente, mantendo a cabeça erguida, recusando-se a ser intimidada. Queres falar de mim? Disse ela a Vivian. Faz-me à frente. Muito bem, tu és uma complicação de que esta família não precisa. És um lembrete dos erros do Ethan. Todos os dias que estás aqui, pioras as coisas. Ou talvez eu melhore as coisas. Talvez esta família precise de alguém que realmente se importe com a Lila, em vez de apenas se importar com as aparências. O rosto de Vivian corou. Como te atreves? Não. Como tu te atreves? Maya aproximou-se. Uma menina lá em cima acabou de perder a mãe. Ela está de luto, está assustada. E tu só te importas com o que as pessoas pensam, o que dizem, como parece. A imagem importa no nosso mundo. O amor importa mais. Tu não entendes o nosso mundo. Nunca irás entender. Talvez eu não queira. Se o vosso mundo vos faz tratar as pessoas como se fossem descartáveis, como se não importassem por causa do seu trabalho ou da sua pele ou... Basta. A voz de Ethan cortou a tensão. Ele colocou-se entre elas. Enfrentou a madrasta. Tens de ir embora, Vivian. Ethan, eu disse para ires embora. A Maya faz parte desta família agora.
Se não consegues respeitar isso, não és bem-vinda aqui. Vivian olhou para ele. Algo cintilou nos seus olhos. Surpresa, talvez. Ou mágoa. A tua irmã não aprovaria isto. A minha irmã adoraria a Maya. A Sarah sempre via o coração das pessoas. Talvez devesses tentar um dia. Vivian saiu sem mais uma palavra. A porta fechou-se atrás dela com um clique suave. Maya ficou imóvel, o coração acelerado. Não conseguia acreditar no que acabara de acontecer. O que Ethan tinha dito. Ele virou-se para ela. Lamento. Devia tê-la mandado embora da primeira vez que veio. Devia ter... Por que é que me defendeste? Porque não merecias aquilo. Porque ela estava errada. Mas ela tem razão numa coisa. Eu complico-te a vida. Ótimo. Era demasiado simples antes. Demasiado vazia. Ele aproximou-se. Queres saber o que és para mim? És a pessoa que faz desta casa um lar. Que faz a Lila rir. Que me faz querer ser melhor do que era. Ethan, eu sei que é errado. Sei que não devia sentir isto. Tu trabalhas para mim. Eu disse aquelas coisas horríveis. Sou a última pessoa que merece... Ele parou. Engoliu em seco. Mas não consigo evitar. Não consigo evitar o que sinto quando estás por perto. A respiração de Maya ficou presa. Isto estava a acontecer. Acontecer mesmo. Aquilo que ela tinha tentado evitar. De que forma? Ela sussurrou. Como te sentes? Ele olhou para ela. Olhou mesmo para ela. Como se ela fosse a única pessoa no mundo. Como se estivesse vivo novamente. Como se houvesse esperança novamente. Como se talvez eu pudesse ser perdoado pelas coisas que disse e fiz. Tenho medo, admitiu Maya, de confiar na pessoa errada, de me magoar, de... Eu sei, eu também tenho medo. Ficaram ali no corredor, perto o suficiente para se tocarem, mas sem o fazer. Ambos com medo de dar o próximo passo. E agora o que fazemos? Perguntou Maya. Não sei, mas sei que não te quero perder. Seja o que isso for. Seja como for que isto funcione. Maya fechou os olhos. Sentiu as lágrimas escorregarem pelas bochechas. Estava tão envolvida, para lá do ponto de não retorno. Vamos com calma, disse ela finalmente. Vamos descobrindo à medida que avançamos. E vamos colocar a Lila em primeiro lugar. Sempre. E sempre, ele concordou. Ela estendeu a mão. Pegou na dele. Os dedos dele fecharam-se à volta dos dela. Não foi um beijo. Não foi uma promessa. Apenas um momento. Um começo. Mas pareceu tudo. Os 3 dias seguintes passaram num nevoeiro de esperança. Não se beijaram. Não ultrapassaram quaisquer limites. Mas algo tinha mudado entre eles. Ethan começou a cozinhar o pequeno almoço com ela. Bem, a ajudar, torrando pão e partindo ovos para o chão, fazendo-a rir. Foram ao jardim juntos. Os 3. Como uma família de verdade. Lila estava mais feliz, mais brincalhona, menos assustada. E Maya sentiu-se leve pela primeira vez em meses. Talvez anos. Carmen ainda estava preocupada. Ligava todas as noites para saber como ela estava. Mas Maya não conseguia explicar. Como Ethan parecia diferente agora. Tão gentil, tão real. Só tem cuidado. Carmen continuava a dizer. Estou a ter, prometeu Maya. Mas não estava. Não realmente. Estava a apaixonar-se e sabia disso. Na terça-feira à noite, puseram Lila na cama juntos. Leram-lhe 3 histórias. Beijaram-lhe a testa. Apagaram as luzes. No corredor, ficaram próximos. Queres ver um filme? Perguntou Ethan. Que tipo? Qualquer coisa menos animação. Já vi Frozen 14 vezes este mês. Maya riu. Combinado. Instalaram-se no sofá. Começaram uma comédia, mas nenhum deles prestou atenção. Estavam demasiado conscientes um do outro, do espaço entre eles, da forma como as suas mãos quase se tocavam nas almofadas. Posso perguntar-te uma coisa? Disse Ethan durante uma cena silenciosa. Claro, naquele dia da entrevista. Quando viste que era eu? Por que é que não foste embora? Maya ficou em silêncio por um momento. Por causa da Lila. Vi-a entrar naquela sala e simplesmente soube que ela precisava de alguém. E não podia ignorar essa necessidade. Mesmo que isso significasse trabalhar para alguém que te tinha magoado. A minha mãe costumava dizer que pessoas magoadas magoam pessoas, e pessoas curadas curam pessoas. Pensei que talvez pudesse fazer parte da tua cura, em vez da tua dor. Tu és extraordinária, sabes disso? Só estou a tentar fazer a coisa certa. É mais do que isso. Tu vês o melhor nas pessoas, mesmo quando elas não o merecem.
Toda a gente merece compaixão, mesmo quem comete erros. Ele virou-se para ela. Cometi tantos erros com o que disse, com a forma como agi, mas tu deste-me uma oportunidade na mesma. Estás a dar uma oportunidade a ti próprio. Isso é o que importa. Estás a aprender, a crescer. Isso exige coragem. Tenho pavor de te desiludir. Então não o faças. Ela sorriu suavemente. Continua a tentar. Continua a ser honesto. Continua a estar presente para a Lila. E para ti? A voz dele era quase um sussurro. Posso estar presente para ti? O coração de Maya palpitou. Sim. Ele inclinou-se. Ela podia contar as batidas do coração dele, ver o azul dos seus olhos à luz do candeeiro. Diz-me que isto está certo, disse ele. Diz-me que não estou a imaginar isto. Não estás a imaginar. A mão dele levantou-se. Acariciou-lhe a face. Gentil, reverente, como se ela fosse algo precioso. Vou beijar-te agora, sussurrou ele. Se estiver tudo bem, está tudo bem. Ele beijou-a suavemente e devagar, como se tivesse todo o tempo do mundo. Como se ela valesse a pena saborear. Maya derreteu-se nele. Sentiu-se abrir, confiar, esperar. O beijo aprofundou-se. As mãos dele no cabelo dela, as mãos dela no peito dele, sentindo o seu coração acelerar. Quando finalmente se separaram, ambos respiravam ofegantes. Uau! Ela sussurrou. Sim. Ele encostou a testa à dela. Já queria fazer isto há semanas. Eu também. Beijaram-se novamente. Perderam-se um no outro. No momento, na esperança impossível de que talvez isto pudesse funcionar. Um trovão ecoou lá fora. Maya recuou a escutar. Outra tempestade, disse ela. Que venha. Enfrentá-la-emos juntos. Ela sorriu. Beijou-o novamente. Deixou-se acreditar que talvez, só talvez eles pudessem. Mas ao adormecer naquela noite na sua própria cama, sozinha, não conseguia afastar a sensação de que a verdadeira tempestade ainda estava para vir. Que este momento perfeito era apenas a calma antes que tudo desmoronasse. Rezou para estar errada. Mas no fundo, ela sabia. Ela sempre soube. Nada de tão bom durava. Não para raparigas como ela. Maya acordou com o telemóvel a vibrar. Uma mensagem de um número desconhecido. Não pertences ao mundo dele. Vai-te embora antes que te envergonhes. Ela apagou-a. Mas vieram mais 3. Depois 5. Depois 10. Todas anônimas. Todas a dizer a mesma coisa de diferentes maneiras. Que ela estava a usar o Ethan. Que era uma caça-fortunas. Que devia saber o seu lugar. Bloqueou os números. Mas as mãos dela tremiam. Este era o preço. De ser vista com ele. De ousar importar-se com um homem cujo mundo não a queria nele. Carmen ligou durante a cesta da Lila. Estás a ver os comentários online? Tento não olhar. Talvez devesses. As pessoas são cruéis, Maya. Estão a dizer coisas horríveis. Que falem. Isto está a afetar-te. Consigo ouvir na tua voz. Maya sentou-se na cama a olhar para o oceano pela janela. Eu sabia que não seria fácil, mas não pensei que as pessoas seriam tão cruéis. Ainda podes ir embora. Vem ficar comigo. Foge de tudo isto. Não posso deixar a Lila. E o Ethan? Consegues deixá-lo? Maya ficou em silêncio por demasiado tempo. Oh, querida, suspirou Carmen. Estás apaixonada por ele. Não sei o que sou. Só sei que quando estou com ele tudo parece certo. Mesmo quando o mundo diz que está errado. O mundo nem sempre está errado. Mas também nem sempre está certo. Depois de desligarem, Maya verificou o telemóvel. Navegou pelas redes sociais, embora soubesse que não devia. Os comentários eram piores do que imaginara. Pessoas a chamá-la nomes, a dizer que ela tinha armadilhado o Ethan, que estava a fazer-se de vítima, que tudo era por dinheiro e atenção. Algumas pessoas defenderam-na, mas foram abafadas pelo ódio. Maya fechou a aplicação. Sentiu um nó no estômago. Valia a pena? Alguma relação valia este tipo de dor? Naquela noite, Ethan encontrou-a no pátio. Sentou-se ao lado dela, perto o suficiente para que os ombros se tocassem. Estiveste calada hoje. Só a pensar. Sobre o quê? Se sou forte o suficiente para isto. Para o que vem com ser vista contigo. Ele pegou na mão dela. Lamento. Gostava de poder fazer com que parasse. Os comentários, os artigos, o julgamento. Não podes controlar o que as pessoas pensam. Não. Mas posso controlar o que faço. Ele virou-se para ela. A Vivian vai dar uma gala de caridade na próxima semana. Ela insiste que eu vá.
Leve um acompanhante. Mostre a toda a gente que estou bem. Está bem. Vem comigo, não como a minha ama, como o meu acompanhante. A respiração de Maya ficou presa. Isso vai piorar tudo, ou vai deixar tudo claro, que não tenho vergonha, que acabei de me esconder. Ethan, eu sei o que estou a pedir. Sei que é assustador, mas quero que as pessoas nos vejam juntos, que nos vejam de verdade, não através de fotos ou mexericos, mas que vejam realmente que o que temos é real. Maya queria dizer sim, queria ser corajosa, mas o medo envolveu-lhe a garganta. Deixa-me pensar, sussurrou ela. Ele beijou-lhe a testa. Leva todo o tempo que precisares. Mas o tempo esgotou-se mais depressa do que esperava. 3 dias depois, Ethan chegou a casa com um ar derrotado. A Vivian ligou. Se eu não levar alguém apropriado à gala, ela está a ameaçar contestar a minha custódia da Lila. Maya ficou paralisada. Ela não pode fazer isso. Ela tem advogados, dinheiro, influência. Ela podia fazer da minha vida um inferno. Então o que estás a dizer? Estou a dizer que tenho de ir, e tenho de levar alguém. Alguém que ela aprove. Alguém que não sou eu. Eu não quero. Mas se protege a Lila, então devias fazê-lo. A voz de Maya estava inexpressiva, vazia. Vem na mesma, como a minha assistente. Garanto que estarás lá. Encontraremos uma maneira... De quê? De nos esgueirarmos? De fingir que sou algo que não sou? Maya, vai à tua gala, Ethan. Faz o que tens de fazer. Eu fico aqui com a Lila. Ela afastou-se antes que ele a pudesse ver chorar. Na noite da gala, Maya ajudou Ethan a arranjar-se. Endireitou-lhe a gravata. Tirou o cotão do casaco. Estás elegante, disse ela baixinho. Pareço um cobarde. Pareces um homem a tentar proteger a sua família. Ele pegou na mão dela, puxou-a para perto. Isto não muda nada entre nós. Não muda? Maya, vais atrasar-te. Ele beijou-a, rápido e desesperado. Depois partiu. Maya ficou na casa vazia. Lila já dormia lá em cima. Tudo estava em silêncio. Demasiado silêncio. Ela sentou-se no sofá. Tentou ler. Não conseguia concentrar-se. Tentou ver televisão. Nada lhe chamava a atenção. O telemóvel vibrou. Uma fotografia da Carmen. Ethan na gala. Ao lado de uma mulher bonita de vestido vermelho. Loira. Perfeita. Exatamente o tipo de mulher que pertencia ao mundo dele. A legenda por baixo. Ethan Ward e Claire Beaumont. O par perfeito. Maya sentiu o coração partir-se. Ela sabia que não significava nada. Sabia que a Vivian provavelmente o tinha arranjado. Mas vê-lo com outra pessoa, alguém mais apropriado, mais aceitável, doeu mais do que qualquer comentário online. Desligou o telemóvel. Subiu. Foi ver a Lila. A menina dormia tranquilamente, alheia ao drama adulto que a rodeava. Desculpa, bebê, sussurrou Maya. Sinto muito. Foi para o seu quarto. Fez a mala. Não tudo. Apenas o suficiente, porque agora ela sabia. Não pertencia ali, nesta casa, neste mundo, com este homem que tinha de escolher entre ela e a sua família. Deixou um bilhete na almofada. Simples, direto. Não consigo mais com isto. Lamento. Cuida da Lila. Ela precisa de ti. M. Depois ligou a Carmen. Vem buscar-me, disse Maya com a voz embargada. Por favor, preciso de ir embora. Estou a caminho. Maya esperou junto à porta com a mala aos pés, lágrimas a escorrer-lhe pela cara. Ouviu um carro na entrada. Agarrou na mala. Saiu. Mas não era a Carmen. Era o Ethan. Chegou mais cedo. A gravata desapertada. O rosto pálido. Ele viu-a. Viu a mala. A compreensão surgiu nos seus olhos. Vais-te embora. Tenho de ir. Por causa de hoje à noite? Por causa da Claire? Aquilo não foi nada. A Vivian armou tudo. Mal falei com ela. Não é sobre a Claire. É sobre tudo isto. A pressão. O julgamento. O facto de termos de nos esconder. De eu ter de ser o teu segredo. Não és o meu segredo. Então o que sou? A tua ama que beijas quando ninguém está a ver? A mulher que defendes em privado, mas não podes assumir em público? Isso não é justo. Nada disto é justo. A voz dela elevou-se. Apaixonei-me por ti, Ethan. Contra o meu bom senso. Contra toda a lógica. E agora, sou eu que estou a pagar por isso. O rosto dele mudou. Tu amas-me? Claro que te amo. Por que mais ficaria? Por que mais aguentaria os comentários e os olhares e a tua madrasta a tratar-me como lixo? Eu também te amo.
As palavras pairaram entre eles, belas e terríveis ao mesmo tempo. Não importa, sussurrou Maya. O amor não é suficiente. Tem de ser. Não é. Não quando o teu mundo exige que escolhas entre mim e tudo o resto. Não quando eu serei sempre a complicação. O problema, aquela que não se encaixa. O carro da Carmen parou. Buzinou suavemente. Não vás, disse Ethan. Por favor, podemos resolver isto. Como? Diz-me como. Ele abriu a boca, fechou-a. Não tinha resposta. Maya pegou na mala. Cuida da Lila. Diz-lhe que a amo, que isto não é culpa dela. Ela vai ficar devastada. Eu sei. Lamento. Ela passou por ele. Entrou no carro da Carmen. Não conseguia olhar para trás. Enquanto se afastavam, ela finalmente se permitiu soluçar. Grandes soluços convulsivos que lhe abalavam o corpo inteiro. Carmen estendeu a mão. Apertou a dela. Não disse eu avisei. Apenas segurou com força. Fizeste a coisa certa, disse Carmen finalmente. Então por que é que dói tanto? Porque o amor sempre dói, especialmente quando é real. Os 2 dias seguintes foram uma agonia. Maya ficou no apartamento da Carmen. Dormiu no sofá. Chorou até não ter mais lágrimas. Ethan ligou. Mandou mensagens. Deixou mensagens de voz. Ela bloqueou o número dele. Patrícia da creche ligou. Disse que a antiga posição de Maya estava disponível se ela a quisesse. Maya disse que sim. Precisava da rotina, da distração, do sentido de propósito. No seu primeiro dia de volta, as crianças correram para a abraçar. Perguntaram onde ela tinha estado. Ela sorriu e inventou histórias sobre ajudar uma família. Eles acreditaram nela. As crianças sempre acreditavam. Durante a sexta, ela sentou-se na sala de descanso a olhar para o nada. Carmen encontrou-a lá. Sentou-se ao lado dela. Trouxe bolachas da padaria da rua. Estás com um ar cadavérico, disse Carmen sem rodeios. Obrigada. Soubeste dele? Bloqueei o número dele. Maya, não consigo, Carmen. Se falar com ele, vou voltar. E não posso voltar. Estava a matar-me, lentamente. E a Lila? Os olhos de Maya encheram-se novamente. Ela vai ficar bem. As crianças são resilientes. Não acreditas nisso. Tenho de acreditar. Caso contrário, não consigo respirar. Naquela noite, Maya deitou-se no escuro, a olhar para o teto da Carmen. Cada som fazia-a sobressaltar. Parte dela esperava que Ethan aparecesse, batesse a porta, lutasse por ela, mas ele não veio. Talvez ele tivesse percebido que ela estava certa, que eles não faziam sentido, que o amor não era suficiente para unir os seus mundos. O pensamento devia ter trazido alívio. Em vez disso, apenas a fazia sentir-se oca. Ethan sentou-se no antigo quarto da Sarah, rodeado de caixas que nunca tinha desempacotado. Lila estava com o Pedro e a mulher dele por aquela noite. A casa parecia demasiado grande, demasiado vazia. Ele tinha-a perdido. Perdido a Maya, a única pessoa que o tinha feito querer ser melhor. Pegou no telemóvel. Começou a ligar-lhe. Lembrou-se que ela o tinha bloqueado. O Pedro tinha razão. Ele tinha piorado tudo. Complicado, impossível. Mas ir embora parecia morrer. Abriu uma das caixas da Sarah ao acaso. Lá dentro estavam diários, álbuns de fotografias, cartas. Um envelope estava selado, endereçado a ele com a caligrafia da Sarah. As mãos dele tremeram ao abri-lo. Querido Ethan, se estás a ler isto, eu já não estou cá. Lamento. Sei que provavelmente estás zangado comigo por te ter deixado com a Lila, mas eu confio em ti. Tu és mais forte do que pensas. Conheci alguém recentemente, uma jovem professora chamada Maya Lewis. Ela estava a fazer formação na creche da Lila. Falamos durante horas sobre crianças, luto, fé. Ela tem o coração mais bondoso que já encontrei. Se algo me acontecer, encontra-a. Contrata-a. Ela é exatamente o tipo de pessoa que a Lila precisa. O tipo de pessoa que tu precisas. Não deixes que o medo te impeça de amar novamente. Não deixes que as mágoas do passado te tornem duro. Tu mereces felicidade. Mereces amor. E a Lila também. Sê corajoso, meu irmãozinho. Deixa as pessoas entrar. Deixa-te ser conhecido. Com amor, Sarah Ethan leu a carta 3 vezes. As lágrimas escorriam-lhe pelo rosto. A Sarah tinha sabido. Tinha visto o que ele não conseguia. Que a Maya estava destinada a estar nas suas vidas. Agarrou nas chaves. Conduziu pela noite até ao apartamento da Carmen. Bateu com força à porta às 3 da manhã.
Carmen atendeu, furiosa. Sabes que horas são? Preciso de a ver, por favor. Ela não te quer ver. Eu sei, mas tenho algo. Algo importante. Carmen estudou-lhe o rosto. Viu algo ali que a fez suavizar. Espera aqui. Ela desapareceu lá dentro. Voltou com a Maia. Cabelo despenteado, olhos vermelhos. Linda. O que queres? A voz de Maia estava fria. Encontrei uma carta, da Sara, a minha irmã. Ele estendeu-a. Ela conhecia-te. Antes de tudo, ela queria-te na vida da Lila. Na minha vida. Maia pegou na carta. Leu-a. O rosto dela desfez-se. Isto não muda nada, sussurrou ela. Muda tudo. Não vês? Isto não foi aleatório. Tu estavas destinada a encontrar-nos, a ajudar-nos, a amar-nos. Não posso voltar a esconder-me, a ser o teu segredo. Então não o faças. Volta. Fica comigo, publicamente, com orgulho. Não me importa o que a Vivian diz. Não me importa o que o mundo pensa. Dizes isso agora, mas quando as coisas ficarem difíceis, eu ainda estarei lá. Prometo. Maia olhou para ele. Olhou mesmo, procurando a verdade. A Lila precisa de mim, disse ela finalmente. Nós os dois precisamos. Ela devolveu a carta, começou a virar-se, então parou. Virou-se de novo, caminhou para os braços dele. Ele apertou-a com força, enterrou o rosto no cabelo dela, respirou-a. Tenho medo, sussurrou ela. Eu também, mas vamos resolver isto. Juntos. Carmen observava da porta, abanando a cabeça, mas estava a sorrir. Vocês são loucos, disse ela. Provavelmente, concordou Ethan. Ele recuou o suficiente para olhar para a Maia. Vens para casa? Está bem, mas fazemos isto como deve ser. Sem mais esconderijos, sem mais fingimentos. Combinado. Ele beijou-a. Ali mesmo na soleira da porta da Carmen. Deixou o mundo ver. E pela primeira vez em dias, Maia sentiu que podia respirar novamente. O fim de semana foi perfeito. Maia voltou para casa. Lila chorou lágrimas de alegria. Passaram o sábado na praia, a construir castelos de areia e a chapinhar nas ondas. No domingo de manhã, foram à igreja juntos. Os três. Sentaram-se no fundo. Deram as mãos durante os hinos. As pessoas olhavam, sussurravam. Mas Ethan não largou a mão de Maia nenhuma vez. Depois do culto foram a pé para o jardim. Compraram gelados. Viram a Lila brincar nos baloiços. Isto é bom, disse Maia. Ser normal. Sermos nós próprios. É perfeito. Naquela noite, depois de a Lila ir para a cama, sentaram-se no pátio. O oceano sussurrava. As estrelas cintilavam lá em cima. Ethan puxou Maia para perto. Ela encolheu-se ao lado dele, sentindo-se segura. Amada. Em casa. Quero mostrar-te uma coisa, disse ele. Ele levou-a para o seu quarto. Ela nunca lá tinha estado. Era simples, masculino. Uma cama, uma secretária, fotos da Sara na cômoda. Não sou bom nisto, disse Ethan. Relações, vulnerabilidade. Mas estou a tentar. Eu sei. Ele beijou-a. Lento e profundo, cheio de promessas. Maia deixou-se cair nele. No momento, na esperança de que talvez, só talvez, eles pudessem fazer isto funcionar. Fizeram amor naquela noite. Suave e terno. Uma confissão sem palavras. Depois ficaram emaranhados, os corações ainda acelerados. Amo-te, sussurrou Ethan. Devia ter dito antes. Devia ter lutado mais. Estás a lutar agora. Isso é o que importa. Não te vou deixar ir novamente, prometo. Maia queria acreditar nele. Queria confiar que desta vez seria diferente. Mas ao adormecer nos braços dele, uma pequena voz na sua cabeça sussurrava avisos. Nada de tão bom durava. Não para raparigas como ela. Na segunda-feira de manhã, tudo desmoronou. Maia acordou com o telemóvel a explodir. Centenas de notificações, mensagens, chamadas. Verificou as notícias com uma sensação de aperto no estômago. A manchete fez-lhe o estômago dar um nó. Ama vem de história. Por dentro do romance escandaloso de Ethan Ward. Um artigo, cheio de detalhes, momentos privados, coisas que só ela saberia, citações atribuídas a uma fonte não identificada próxima da família. As mãos de Maia tremeram. Não. Ethan apareceu na porta com o rosto pálido. Maia, eu não fiz isto, juro que não fiz. Eu sei. Sabes? Então por que é que tens esse ar? Porque os meus investidores estão a ligar. A minha administração. Estão a dizer...
Ele parou. Engoliu em seco. Estão a dizer que preciso de me distanciar de ti, até que as águas acalmem. Distanciar-me. Apenas por alguns dias, talvez uma semana, até descobrirmos quem divulgou a história. Estás a escolhê-los a eles em vez de mim. Estou a tentar proteger a minha empresa. Os empregos de 300 pessoas. Maia sentiu-se a partir, novamente. Então, o que devo fazer? Fazer as malas? Desaparecer? Não, Deus não. Apenas mantente discreta. Por favor, dá-me tempo para resolver isto. Quanto tempo, Ethan? Quanto tempo devo esperar para que decidas que vale a pena o trabalho? Isso não é justo. Nada disto é justo. Lila apareceu à porta, a esfregar os olhos. Por que estão a gritar? Ambos os adultos paralisaram. O coração de Maia estilhaçou-se. Desculpa, meu amor, sussurrou Maia. Nós estamos a ter um desentendimento. Vais embora outra vez? Maia olhou para Ethan. Ele não a olhava nos olhos. Isso disse-lhe tudo. Sim, querida. Tenho de ir embora por uns tempos. Lila começou a chorar. Mas acabaste de voltar. Prometeste. Eu sei. Lamento. Ethan pegou em Lila ao colo. Apertou-a. Vai ficar tudo bem. A Maia volta em breve. Quando? Ele não tinha resposta. Maia fez a mala depressa. Atirou a roupa para a sua mala de viagem. Não olhou para nada. Só precisava de sair antes de desabar completamente. Ethan seguiu-a até a porta. Isto é temporário. Prometo. Dá-me apenas uns dias. Não. A voz dela era de gelo. Não faças promessas que não podes cumprir. Maia, disseste que lutarias por mim, mas à primeira dificuldade recuaste. Escolheste a tua empresa, a tua reputação, tal como eu sabia que farias. Não é isso que está de acontecer. Então o que está de acontecer? Diz-me. Ele ficou calado tempo demais. Foi o que pensei. Ela pegou na mala. Adeus, Ethan. Ela saiu. Entrou no carro. Afastou-se. No retrovisor, viu-o parado à porta, a segurar Lila. Ambos a chorar. Foi a última imagem de que precisava para selar o seu coração de vez. Maia acordou no sofá de Carmen pela segunda vez em 2 semanas. O corpo doía-lhe. Os olhos ardiam de tanto chorar. O coração parecia que alguém o tinha desfeito e esquecido, como o voltar a montar. Carmen estava na cozinha, a fazer café. Trouxe uma chávena a Maia sem dizer nada. Apenas se sentou ao lado dela e esperou. Acabei, disse Maia finalmente. Desta vez, acabei mesmo. Acredito em ti. Acreditas? Não, mas vou apoiar-te na mesma. Maia quase sorriu. És uma boa amiga. Eu sei. Carmen apertou-lhe a mão. De que precisas? De esquecer, de seguir em frente. De deixar de amar alguém que continua a escolher tudo o resto em vez de mim. É um pedido difícil. Eu sei. O infantário deu-lhe as boas-vindas de novo. A senhora Patterson não fez perguntas. Apenas deu a Maia a sua antiga sala e um horário. As crianças ajudaram. O riso delas, as suas perguntas inocentes, a sua necessidade de alguém que se importasse com elas, deu um propósito a Maia quando se sentia sem rumo, mas cada menina de olhos castanhos lembrava-lhe Lila. Cada desenho de criança fazia-a questionar o que Lila estaria a fazer, se estaria bem. Se entendia por que Maia tinha partido. Passaram 3 dias, depois 5, depois 1 semana. Ethan não ligou, não enviou mensagens, não apareceu. Maia disse a si mesma que estava aliviada. Isto provava que tinha razão. Ele tinha seguido em frente. Achara mais fácil sem ela, mas de noite, sozinha na escuridão, ela ansiava por ele, pelo riso dele, pela sua terrível culinária, a forma como a segurava como se fosse preciosa. Precisas de falar com ele, disse Carmen uma noite. Não, sim, precisas de um desfecho, ou de uma explicação, ou de algo, porque este limbo está a matar-te. Ele fez a sua escolha. Ele fez. Ou fugiste tu antes que ele tivesse a hipótese de lutar? Maia olhou fixamente para a amiga. De que lado estás tu? Do teu, sempre. Mas estar do teu lado significa dizer-te a verdade. E a verdade é que estás infeliz. E talvez, apenas talvez, ele também. Ethan não estava a dormir. Não dormia como deve ser há dias. Talvez semanas. Tudo se misturava. Lila tinha parado de falar. Não completamente, mas tinha ficado calada, retraída. Desenhava figuras de 3 bonecos de pau. Ela, o tio Ethan e a Maia.
Sempre desenhava a Maia a afastar-se. Quando é que a Maia volta? Perguntava ela todas as manhãs. Não sei, meu amor. Ela deixou de nos amar? Não, nunca. Ela ama-te muito. Então, por que é que ela foi embora? Ethan não tinha uma boa resposta. Como se explicavam complicações de adultos a uma criança de 6 anos? Como se dizia que o medo e o orgulho e a reputação importavam mais do que o amor? Exceto que não importavam. Ele sabia-o agora. Tarde demais. Mas sabia. Peter apareceu na quinta-feira. Encontrou Ethan no quarto de Sarah outra vez, rodeado pelos seus pertences. Estás com um aspecto terrível, disse Peter. Obrigado. A história a acalmou. A fonte foi rastreada até a assistente da Vivian. Ela a divulgou esperando que despedisses a Maia. A cabeça de Ethan levantou-se bruscamente. O quê? A Vivian queria a Maia fora. Pensou que se ficasses com má imagem suficiente, te afastarias. Funcionou, não foi? Preciso de contar a Maia. Ela pensa que foi culpa dela. Então conta-lhe. Ela não atende às minhas chamadas. Então vai vê-la. Ela não me quer ver. Peter sentou-se pesadamente. Vais mesmo desistir? Assim, sem mais nem menos, já a perdi. 2 vezes. Não a vou fazer passar por isso outra vez. Isso é o medo a falar, não a lógica. Talvez esteja cansado de lutar. Então não a mereces. Peter levantou-se. A Sarah teria vergonha de ti agora. Ela enviou-te a Maia. Confiou em ti para fazeres a coisa certa. E tu estás aqui sentado a sentir pena de ti mesmo, em vez de lutares pela mulher que amas. Depois de Peter sair, Ethan tirou os diários de Sarah. Tinha-os estado a evitar. Demasiado doloroso. Mas agora precisava de ouvir a voz da irmã. Leu noite dentro. Entrada após entrada sobre amor, sobre medo, sobre arriscar. Uma passagem destacou-se. Ethan pensa sempre que não é suficiente. Não é bom o suficiente. Não é corajoso o suficiente. Não é digno de amor. Mas ele está errado. Ele é tudo isso. Só precisa de acreditar. De lutar pelo que importa em vez de se proteger de ser magoado. Espero que um dia ele conheça alguém que o faça querer ser corajoso. Que o faça querer lutar. Que o faça acreditar que vale a pena amar. E quando o fizer, espero que não deixe o medo vencer. Ethan fechou o diário. Sentou-se no silêncio. Tomou uma decisão. No dia seguinte, pararia de se esconder. Pararia de se proteger. Pararia de deixar o medo ditar as suas escolhas. No dia seguinte, lutaria. O estúdio de televisão era mais pequeno do que se lembrava. Mais luminoso. Mais real. Ethan sentou-se na mesma cadeira onde tinha arruinado tudo meses antes. A mesma apresentadora sorriu-lhe, embora com mais cautela desta vez. Obrigada por ter voltado, disse ela. Obrigado por me ter convidado. Pediu esta entrevista. Quer dizer-nos por quê? Ethan olhou diretamente para a câmara, para as pessoas a assistir, para Maia, onde quer que estivesse. Voltei para pedir desculpa, para explicar, para dizer a verdade. Sobre o quê? Sobre a coisa horrível que disse há 6 meses, que nunca teria filhos com uma mulher negra. As palavras tinham um gosto amargo. Disse-o por raiva, por dor de um mau relacionamento. Mas isso não o desculpa. Nada o desculpa. A apresentadora inclinou-se para a frente. O que mudou? Conheci alguém, uma mulher negra. A pessoa mais gentil e bonita que já conheci. Ela entrou na minha vida quando me estava a afogar na dor. Quando a minha sobrinha precisava de alguém e ela salvou-nos aos 2. A sua ama Maya Lewis. Não apenas a minha ama, a mulher por quem me apaixonei. A mulher que me mostrou o quão errado eu estava. Como o preconceito não é sobre o que pensamos, é sobre o que escolhemos. E eu escolhi mal. Escolhi o medo em vez do amor, a reputação em vez da verdade, o orgulho em vez da pessoa que mais importava. Onde está ela agora? Foi-se, porque a magoei. Não uma, mas 2 vezes. Fiz com que sentisse que não era suficiente, que a minha empresa, a minha imagem, o meu conforto importavam mais do que o seu coração. E arrependerei-me disso pelo resto da minha vida. Acha que ela o perdoará? Não sei. Mas preciso que ela saiba uma coisa. Olhou novamente diretamente para a câmara. Maia, se estiveres a ver, lamento. Estava errado. Merecias melhor. Merecias alguém que lutasse por ti desde o início, que estivesse ao teu lado, aconteça o que acontecer. Falhei-te, mas acabei de falhar. Acabei de escolher qualquer coisa em vez de ti. Se me deres outra oportunidade, prometo,
Passarei o resto da minha vida a provar que importas, que pertences aqui, que pertencemos um ao outro. O estúdio ficou em silêncio. A apresentadora tinha lágrimas nos olhos. Isso é muito corajoso, disse ela. Não é corajoso, é necessário. O amor nunca deveria ser um segredo. Nunca deveria ser algo que escondemos porque temos medo do que as pessoas pensam. E se ela não o aceitar de volta? Então passarei o resto da minha vida a tentar ser o homem que ela sempre mereceu. Por ela, pela minha sobrinha, por mim mesmo. A entrevista continuou, mas Ethan mal ouvia as perguntas. Respondeu no piloto automático. O coração batia forte. As mãos tremiam. Ele tinha conseguido. Disse tudo publicamente. Pôs o seu coração em exposição para milhões verem. Agora, só tinha de a encontrar. Maya assistiu à entrevista no infantário. As crianças estavam a dormir a sesta. A senhora Patterson chamou-a ao escritório, ligou a televisão sem explicação. Quando o rosto de Ethan apareceu no ecrã, Maya quase saiu. Não conseguia suportar vê-lo, ouvi-lo, mas algo a fez ficar. Ela ouviu cada palavra, viu-o expor-se completamente, viu a verdade nos olhos dele, o arrependimento, o amor. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ele ama-te, disse a senhora Patterson suavemente. Eu sei. Tu amas-o? Sim, mas o amor nem sempre é suficiente. Às vezes é tudo. Maya foi para casa, para o apartamento de Carmen, atordoada. O seu telemóvel explodiu com mensagens. Amigos, família, pessoas da igreja. Todos tinham visto a entrevista. Carmen já lá estava, à espera. Puxou Maya para um abraço. Ele expôs tudo, disse Carmen. Arriscou tudo. Por ti. Estou assustada. Eu sei. Mas também estás apaixonada. E talvez isso valha a pena o medo. Maya sentou-se no sofá. Olhou fixamente para o telemóvel. Ethan tinha ligado 17 vezes. Deixou 12 mensagens de voz. Ela ouviu a primeira. Maya, por favor. Sei que não mereço, mas por favor, ouve. Descobri quem divulgou a história. Foi a assistente da Vivian. Não fizeste nada de errado. Devia ter acreditado em ti. Devia ter confiado em ti. Lamento muito. A segunda. Tenho saudades tuas. A Lila tem saudades tuas. A casa está demasiado silenciosa sem ti. Nada parece certo. A terceira. Amo-te. Devia dizê-lo mais. Devia tê-lo dito desde o início. Amo-te. Por favor, volta para casa. Maya ouviu as 12. Chorou em cada uma delas. O que faço? Perguntou a Carmen. O que diz o teu coração? Que quero voltar. Que quero tentar outra vez. Que talvez possamos fazer com que funcione. Então vai? E se ele me magoar outra vez? Então sobreviverás, como sempre fazes. Mas e se ele não o fizer? E se isto for real? E se passares o resto da tua vida a perguntar-te o que poderia ter sido? Maya respirou fundo. Tomou a sua decisão. Levas-me? Carmen sorriu. Pensei que nunca o perguntarias. Ethan conduziu por toda a cidade de Charleston à sua procura. O infantário estava fechado. O apartamento de Carmen estava vazio. Tentou a igreja, o parque, todos os lugares em que conseguiu pensar. Nada. Ele ligou a Peter. Não consigo encontrá-la. Tentaste a amiga dela, a dona do salão. A casa da Carmen estava vazia. Tenta o salão. Ethan conduziu pela cidade. Encontrou o salão. Entrou pela porta com ímpeto. Uma mulher levantou a cabeça de varrer cabelo. Estamos fechados. Procuro a Carmen, ou a Maya Lewis. Por favor, é importante. A mulher estudou-o. O reconhecimento surgiu. É o senhor da televisão. Sim, preciso de encontrar a Maya. Ela não está aqui. Sabe onde ela está? A mulher hesitou. Depois sorriu ligeiramente. A Carmen levou-a ao parque infantil, aquele na Avenida Rutledge. Disse algo sobre fechar um ciclo. Ethan correu. Nem sequer disse obrigado. Apenas correu para o carro e conduziu como se a sua vida dependesse disso. Porque dependia. O parque infantil estava vazio, exceto por uma pessoa. Maya sentou-se num banco a observar os baloiços a moverem-se com a brisa. Tinha vindo aqui com Lila uma vez. Empurrou-a nos baloiços. Apanhou-a no fundo do escorrega. Fez com que ela risse. Pareceu certo voltar aqui, ao lugar onde tinha sido feliz. Mesmo que fosse apenas por um momento. Ouviu passos. Virou-se. Viu Ethan. Ele parou a poucos metros, sem fôlego, cabelo desgrenhado,
olhos selvagens de esperança e medo. Vieste, disse ele. Eu vi a tua entrevista. Quis dizer cada palavra. Eu sei. Eles entreolharam-se. Duas pessoas que se tinham magoado, que se tinham amado, que tinham falhado uma à outra, a tentar descobrir como começar de novo. Lamento, disse Ethan, por tudo, por não ter acreditado em ti, por ter escolhido a minha empresa em vez de ti, por ter te feito sentir que tinhas de partir. Eu também lamento, por ter fugido, por não te ter dado uma oportunidade de arranjar as coisas, por ter assumido o pior. Tinhas todo o direito de assumir o pior. Dei-te muitas razões. Maya levantou-se, aproximou-se. Diz-me como é que isto funciona. Como fazemos com que isto seja real? Como sobrevivemos quando o mundo nos quer separados? Nós lutamos, juntos. Paramos de fugir quando as coisas ficam difíceis. Escolhemos um ao outro, todos os dias. E a Vivian, os teus investidores? Todas as pessoas que pensam que não pertenço? Eles não importam. Só importam 3 pessoas. Tu, eu e a Lila. Todos os outros podem pensar o que quiserem. Tu dizes isso agora. Vou dizê-lo para sempre. Vou dizê-lo todos os dias, até acreditares em mim. Amo-te, Maya, não apesar de quem tu és, mas por causa de quem tu és. Tu fazes-me melhor. Tu fazes a Lila feliz. Tu fazes da nossa casa um lar. Os olhos de Maya encheram-se de lágrimas. Eu também te amo, tanto que me aterroriza. Então fica aterrorizada comigo. Tenhamos medo juntos, mas estejamos juntos. Ela caminhou para os braços dele. Ele apertou-a, aspirou o seu cheiro. Volta para casa, sussurrou ele. Ok. A sério? A sério. Ele beijou-a. Ali mesmo, no parque infantil vazio, suave e doce e cheio de promessas. Quando se separaram, Maya viu uma pequena figura a correr na direção deles. Maya! Maya! Lila embateu nela, os braços a apertarem-lhe a cintura. Maya ajoelhou-se, segurando a criança perto. Tinha tantas saudades tuas, soluçou Lila. Eu também tinha saudades tuas, meu amor. Tantas. Voltaste para sempre? Maya olhou para Ethan. Ele assentiu. Sim, querida. Voltei para sempre. Prometes? Prometo. Peter estava junto ao carro, a observar. Tinha trazido a Lila. Sorriu com o reencontro. Voltaram todos juntos para a vivenda. A casa que tinha parecido um museu agora parecia quente, viva. Naquela noite, depois de Lila adormecer, Maya e Ethan sentaram-se no pátio. Há mais uma coisa, disse Ethan. A Vivian. E quanto a ela? Ela está a ameaçar contestar a minha guarda. Diz que sou incapaz, que o escândalo me torna uma má influência. Ela pode fazer isso? Ela pode tentar, mas não vou ceder. Não mais. De que precisas de mim? Apenas fica ao meu lado, é tudo. Sempre. A reunião com Vivian aconteceu 2 dias depois, na sua mansão, formal e fria, e exatamente como ela. Ethan trouxe Maya e Lila. Deu a mão a Maya durante toda a viagem. Vivian esperava na sua sala de estar, perfeitamente vestida, perfeitamente composta, mas algo cintilou nos seus olhos quando os viu juntos. Trouxe a criança, disse Vivian. O nome dela é Lila. E sim, isto diz-lhe respeito. Ela devia estar aqui. O olhar de Vivian varreu Maya, desdenhoso, frio. E trouxe a sua parceira, interrompeu Ethan firmemente. A Maya é a minha parceira, e ela vai fazer parte da vida da Lila, da nossa vida. Se não consegue aceitar isso, então não temos nada a discutir. Estou a tentar proteger esta família. De quê? Do amor? Da felicidade? De alguém que realmente se importa com a Lila? Do escândalo, do julgamento, de viver, disse Maya calmamente. Todos se viraram para ela. Tens tanto medo do que as pessoas pensam que esqueceste o que importa. Esqueceste que família não é sobre aparências. É sobre amor, apoio, estar lá mesmo quando é complicado. Não entendes o nosso mundo. Talvez não, mas eu entendo o amor. E amo o Ethan. Amo a Lila. E se contestares a guarda dele, terás de me contestar a mim também, porque não vou a lado nenhum. Lila deu um passo em frente. A sua pequena voz cortou a tensão. Por favor, não leves o tio Ethan embora. Ele é tudo o que me resta. Ele e a Maya. Somos uma família agora. Por favor, não destruas a nossa família. O rosto de Vivian enrugou-se. Pela primeira vez, Maya viu para além da fachada perfeita. Viu uma mulher em luto, assustada,
a agarrar-se ao controlo porque tinha perdido todo o resto. Também tenho saudades dela, sussurrou Vivian. Da Sarah. Ela era a minha filha. Talvez não de sangue, mas era minha. E quando ela morreu, eu não soube lidar com isso. Então tentaste controlar todo o resto, disse Ethan suavemente. Eu percebo. Fiz a mesma coisa. Mas não funciona. O controlo não cura a dor. Só o amor cura. Tenho medo, admitiu Vivian, de perder a Lila também. De te perder. Não nos vais perder. Mas tens de nos deixar viver. Deixar-nos ser felizes. Mesmo que pareça diferente do que imaginaste. Vivian olhou para Maya. Realmente olhou para ela pela primeira vez. Tu amas-os, com todo o meu coração. E vais cuidar deles. Todos os dias, prometo. Vivian ficou em silêncio por um longo momento. Depois assentiu. Ok, sem advogados, sem batalha pela guarda. Mas ela olhou para Ethan. Tens de me deixar fazer parte das vidas deles. Parte da vossa família. Não vos posso perder também. Não vais. Nunca tiveste de o fazer. Só precisamos que confies em nós. Vou tentar. Não foi perfeito. Não foi amarrado com um laço perfeito. Mas foi honesto. Foi um começo. Partiram juntos. Todos eles. Lila a tagarelar sobre castelos de areia. Ethan e Maya de mãos dadas. Vivian a observá-los partir com algo parecido com paz no rosto. 3 semanas depois, deram a festa de aniversário de Lila no quintal. Nada de luxuoso. Apenas família e amigos próximos. Balões, bolo, crianças a correr na relva. Carmen veio com a sua nova namorada. Peter trouxe a mulher e os filhos. Até Vivian apareceu, trazendo mais presentes do que o necessário, mas sorrindo genuinamente. A senhora Patterson veio do infantário. Alguns amigos de Maya da igreja, pessoas que a tinham apoiado em tudo. Maya observava do pátio enquanto Lila abria os presentes. Ethan estava ao lado dela, com o braço à volta da sua cintura. Feliz? Perguntou ele. Muito. Bom, porque tenho algo para ti. Ele tirou uma pequena caixa, não uma caixa de anel. Outra coisa. Dentro estava um medalhão, de prata, delicado, bonito. Era da Sarah, disse Ethan suavemente. Ela usava-o todos os dias. Dentro tem uma fotografia dela e da Lila. Quero que o tenhas. Ethan, eu não consigo. Por favor. Ela iria querer que o tivesses. Tu trouxeste-a de volta para nós, para mim. Tu tornaste esta família possível. Os olhos de Maya encheram-se de lágrimas. Ela deixou-o prendê-lo ao seu pescoço. Obrigada. Obrigado por não teres desistido de nós. Por teres lutado quando eu estava demasiado assustado. Por amares a Lila como se fosse tua. Ela é minha. Vocês os dois são. Ele beijou-a. Suave e doce. Cheio de promessas. Tio Ethan, Maya, venham abrir presentes comigo, chamou Lila. Eles juntaram-se a ela na relva. Ajudaram-na a rasgar o papel de embrulho. Riram com a sua excitação por cada presente. À medida que o sol se punha, tingindo o céu de laranja e rosa, todos cantaram os parabéns. Lila fez um desejo e soprou as velas. O que desejaste? Carmen perguntou. Não posso contar. Não se realizará. Menina esperta, disse Peter. Mas Lila olhou para Maya e Ethan com pura alegria. E Maya sabia o que ela tinha desejado. A mesma coisa que Maya teria desejado. A mesma coisa que Ethan queria. Para que este momento durasse. Para que a família deles permanecesse unida. Para que o amor fosse suficiente. Naquela noite, depois de todos partirem, e Lila estar finalmente a dormir, Maya e Ethan passearam na praia. O oceano sussurrava. As estrelas cintilavam. Tudo parecia perfeito. Tenho andado a pensar, disse Ethan. Perigoso. Ele riu. Quero vender a empresa. Bem, a maior parte dela. Manter o suficiente para ficar confortável, mas recuar. Passar mais tempo com a Lila. Contigo. Viver de verdade, em vez de apenas trabalhar. A sério? A sério. A vida é demasiado curta. A Sarah ensinou-me isso. Tu ensinaste-me isso. Não quero perder mais nenhum momento. O que farias em vez disso? Ainda não sei. Talvez trabalhar com crianças. Criar uma fundação em nome da Sarah. Algo que importe. Algo real. Maya sorriu. Adoro essa ideia. E tenho estado a pensar em nós, no nosso futuro. Sim? Quero que saibas. Estou nisto. A fundo. Para sempre. Seja como for. Casamento. Família. Envelhecer juntos. Tudo. Estás a pedir-me em casamento? Ainda não. Mas um dia.
Quando for o momento certo, quando estiveres pronta. Quero que saibas que é para aí que vou, que não és temporária. És o meu, para sempre. Maia parou de andar. Virou-se para ele. Tu és o meu para sempre também. Beijaram-se sob as estrelas. O oceano a lavar velhas mágoas, velhos medos, velhas versões de si mesmos. Anda, disse Maia. Vamos para casa. Casa parece perfeito. Voltaram de mãos dadas. Para a vivenda na falésia. Para Lila a dormir pacificamente. Para a vida que tinham construído juntos através da dor e da esperança e de um amor teimoso e impossível. Lá dentro, Maia verificou Lila mais uma vez. A menina dormia enrolada no Senhor Trombinhas, com um sorriso no rosto. Maia beijou a testa dela. Sussurrou uma oração de agradecimento. Depois foi para o quarto deles. Ethan já lá estava, à espera. Ele puxou-a para perto. Amo-te. Eu também te amo. Adormeceram entrelaçados, seguros, completos, em casa, e pela primeira vez em mais tempo do que Maia conseguia lembrar-se, ela não tinha medo do futuro. Estava pronta para ele, pronta para toda a alegria, desafios e os belos momentos cotidianos que adivinham de amar alguém que a amava de volta, pronta para a família, para o perdão, para a graça, pronta para o para sempre. 6 meses depois, numa perfeita manhã de sábado, o Ethan levou a Lila e a Maia de volta à praia. Fizeram castelos de areia como sempre, recolheram conchas, brincaram nas ondas, mas desta vez sentiu-se diferente, especial, como se algo estivesse prestes a mudar. Tio Ethan? Perguntou a Lila. Vais casar com a Maia? O Ethan olhou para a Maia. Ela ergueu uma sobrancelha curiosa. Gostarias disso? Perguntou ele a Lila. Sim, assim ela seria a minha tia ou a minha mãe. Posso chamar-lhe mãe? A garganta da Maia apertou. Podes chamar-me o que sentires que está certo, meu amor. Quero chamar-te mãe. Está bem? É mais do que está bem. A Lila abraçou-a com força. Depois, olhou para o Ethan expectante. Então, vais? O Ethan ajoelhou-se na areia. Tirou um anel. Simples. Bonito. Perfeito. Tinha todo um plano, disse ele olhando para a Maia. Jantar, velas, um discurso. Mas isto parece o certo. Aqui, com vossas duas, a nossa família. As mãos da Maia tremiam. As lágrimas escorriam-lhe pelo rosto. Maia Lewis, entraste na minha vida quando eu estava desfeito. Amaste-me quando eu não merecia. Lutaste por nós quando eu estava com demasiado medo. Fizeste-me acreditar na graça, na redenção, no amor. Queres casar comigo? Queres ser a minha mulher? Queres ser oficialmente a mãe da Lila? Queres construir uma vida conosco? Sim, sussurrou a Maia. Depois, mais alto. Sim, sim, sim. Ele deslizou o anel no dedo dela. Levantou-se. Beijou-a enquanto a Lila aplaudia e dançava à volta deles. Vamos casar! Gritou a Lila para a praia vazia. Somos uma família a sério. Sempre fomos uma família a sério, disse a Maia. Mas agora é oficial. Passaram o resto do dia a celebrar. Ligaram para a Carmen, que gritou tão alto que tiveram de afastar o telemóvel dos ouvidos. Ligaram para o Peter. Ligaram inclusive para a Vivian, que chorou lágrimas de felicidade. Naquela noite, sentaram-se no pátio a ver o pôr do sol. A Lila entre eles. O anel no dedo da Maia a apanhar a luz. O que é que eu disse há tantos meses? Perguntou o Ethan. Naquela entrevista terrível. Algo que não querias dizer. O que eu queria dizer, o que eu deveria ter dito, é que nunca teria filhos sem uma mulher como tu. Alguém corajosa, bondosa, forte, genuína. Alguém que me faz querer ser melhor. Tu és melhor. Por tua causa. A Lila trepou para o colo da Maia. Conta-me a história outra vez. De como tu e o tio Ethan se apaixonaram. A Maia riu. Qual versão? A verdadeira. Bem, começou a Maia, alisando os caracóis da Lila. Era uma vez, havia um homem que disse algo que não queria dizer. E uma mulher que escolheu ver o coração dele em vez das suas palavras. E uma menina que os uniu. E eles aprenderam que o amor não é sobre ser perfeito. É sobre ser corajoso o suficiente para tentar, para perdoar, para escolherem-se um ao outro mesmo quando é difícil. E viveram felizes para sempre? Perguntou a Lila. O Ethan puxou-as a ambas para perto. Estão a trabalhar nisso, todos os dias. Esse é o melhor tipo de felizes para sempre, disse a Maia. Sentaram-se juntos enquanto o sol desaparecia no oceano.
enquanto as estrelas começavam a aparecer, enquanto o mundo girava e o tempo avançava. Uma família construída a partir da dor e da esperança e de um amor impossível. Uma família que provou que o preconceito podia ser curado, que os corações podiam mudar, que a graça era real. Uma família que se escolheu um ao outro, todos os dias. E isso era o suficiente. Mais do que suficiente. Era tudo. Fim.